8 formas que humanos quebraram outros humanos. É isso que eles construíram. O cavalete, instrumento 1, o mais icônico da história ocidental. Estrutura de madeira com rolos em cada extremidade, pulsos amarrados em uma ponta, tornozelos na outra. Alguém girava a manivela, devagar. Cada giro esticava além do suportável. Primeiro a dor, depois o som. Ossos saindo das cavidades. A maioria confessava em minutos. Os que resistiam sempre se arrependeram. Usado na Torre de Londres desde 1420. Guy Fawkes foi torturado após a conspiração da pólvora. Sua assinatura antes e depois são de pessoas diferentes. Proibido na Grã-Bretanha só em 1708. Quase 3 séculos de uso. Uma máquina que transformava a espinha humana em confissão. O cavalete não foi construído por monstros. Foi encomendado por governos, operado por funcionários. Usado em pessoas que tinham nomes e famílias. O touro de bronze. Instrumento 2. Grécia Antiga. Século VI, a.C. Um touro de bronze oco com porta selada e fogo embaixo. A vítima colocada dentro. A porta selada. O bronze aquecia e a pessoa era assada viva. Mas Falaris adicionou um detalhe teatral. Tubos acústicos dentro da cabeça do touro. Os gritos soavam como mugido. A multidão ouvia um animal, não o humano morrendo dentro. O inventor foi supostamente a primeira pessoa colocada dentro. Falaris selou a porta para demonstrar como funcionava. Seja mito ou verdade, alguém projetou isso. Alguém construiu. Alguém ficou ouvindo do lado de fora. Esse é o fato mais sombrio. A roda. Instrumento 3. Europa medieval. Pública, deliberada. Construída não só para matar, mas para fazer uma cidade inteira assistir cada segundo. O condenado amarrado com membros espalhados. Um executor com martelo de ferro começava pelas extremidades. Tornozelos primeiro, canelas, joelhos, coxas, braços, torso. Cada osso quebrado em ordem específica. Sempre seguiam a ordem, toda vez. Em alguns casos, a roda será levantada em poste por dias. O corpo exposto ao público, às vezes ainda vivo. Damiens foi quebrado na roda em Paris em 1757. 4 horas na frente de milhares. Isso era chamado de justiça. Último uso registrado na Alemanha em 1841, menos de 200 anos atrás. A roda não só quebrava ossos, quebrava da ideia de morte rápida. A donzela de ferro, instrumento 4, o instrumento mais famoso da história. E talvez a maior mentira já exposta em museu, um armário em formato humano, forrado com espinhos de ferro, posicionados para perfurar, sem matar imediatamente. E aqui está o que historiadores confirmaram. A donzela de ferro foi quase certamente uma fabricação. Um mito inventado no século XIX. Os primeiros exemplares foram construídos nos anos 1800 e vendidos como medievais, provavelmente inventada por um filósofo chamado Siebenkees. Mas alguém olhou para aquele armário vazio e encheu de espinhos mesmo assim, por precaução, porque parecia algo que humanos fariam. A ideia era tão crível que o mundo aceitou como fato, porque parecia verdadeira, porque estavam certos sobre a natureza humana. O berço de Judas. Instrumento 5. A Inquisição Espanhola. Uma pirâmide com ápice afiado. A vítima suspensa acima por cordas, abaixada sobre a ponta com precisão. O peso fazia o trabalho, lentamente, por horas, às vezes dias. O torturador controlava, mais rápido para a confissão, ou mais lento para sofrimento. O berço raramente matava diretamente. Foi construído para algo pior que a morte. Ele enfraquecia, destruía o sono, fazia o corpo trair a si mesmo com o tempo. O dispositivo nunca era limpo entre vítimas. Infecção matava muitos que sobreviviam à tortura imediata, sem misericórdia em seu design, construído para durar mais que você. Toda pessoa acima daquela ponta já havia perdido. A única questão era quando. O berço esperava, sempre vencia. Escafismo. Instrumento 6. Pérsia Antiga. 2 barcos presos juntos. Apenas cabeça, mãos e pés expostos fora da estrutura. Leite e mel forçados na boca em grandes quantidades. A mesma mistura espalhada sobre cada parte exposta do corpo. O barco colocado em lago parado. Todos esperavam.
O açúcar atraía insetos em horas, depois as larvas. A vítima não podia se mover, não podia escapar. Só sentia o que acontecia dentro e fora simultaneamente ainda viva. Plutarco registrou que um soldado chamado Mitrídates sobreviveu 17 dias. 17 dias, ainda vivo, comido por dentro e por fora. Se é verdade ou propaganda grega, permanece debatido, mas alguém escreveu com detalhes suficientes para historiadores acreditarem: o esmagador de polegar, instrumento 7, pequeno, simples, devastador. 2 placas de metal conectadas por parafuso, o polegar colocado entre elas, o parafuso girado, as placas comprimiam, devagar no início. Os ossos do polegar quebram com pouca pressão, também aplicado em dedos e artelhos. Seu gênio era a portabilidade. O cavalete precisava de sala, o esmagador cabia no bolso. Usado em toda a Europa em julgamentos de bruxas e interrogatórios políticos. Escócia, França, Alemanha, sempre presente, sempre pronto. Também usado psicologicamente, simplesmente mostrado a prisioneiros não tocados. A visão sozinha extraía confissões da maioria. As ferramentas mais simples são frequentemente as mais eficazes, sem espetáculo, metal, osso e alguém girando um parafuso olhando seu rosto. Lingt, instrumento 8, China antiga, morte pelos 1000 cortes, reservada para os crimes mais graves, alta traição, matar os próprios pais, o condenado amarrado em público. Um executor treinado começava a cortar, metodicamente, os cortes pequenos, só a pele. A arte do Lingt era manter o condenado vivo o máximo possível. A morte por sangue tinha que ser prevenida até o momento certo, cada corte deliberado. E cada momento calculado para estender sem encerrar. Execuções durando horas, alguns relatos afirmam mais. Em 1905, Fu Juli foi executado por Lingt em Pequim. Soldados franceses fotografaram. As fotografias ainda existem hoje. Não são fáceis de olhar. Não deveriam ser. O Lingt foi abolido na China em 1905, o mesmo ano das fotografias. Por mais de 1000 anos, uma civilização usou isso como sentença máxima. As coisas sombrias nunca estão tão no passado quanto pensamos. 8 instrumentos, 8 civilizações, 8 definições de justiça. Nenhuma dessas pessoas achava que era a vilã. Acreditavam que restauravam a ordem, extraíam a verdade, puniam o mal, tudo construído com intenção, com orgulho. Essa é a passagem mais sombria. Não os instrumentos, as pessoas que os construíram e as sociedades que chamaram de necessário. Se isso te perturbou, o próximo passageiro sombrio vai ser pior. Cada veneno mais mortal da história. Vem aí, o cavalete. Uma máquina que transformava na espinha em confissão. 600 anos. Uma manivela de cada vez. O touro de bronze. Uma shell de bronze que transformava gritos em som de animal. A multidão nunca soube. A roda. Cada osso quebrado em ordem. Cada segundo assistido. Cada momento deliberado e chamado de justiça. A donzela de ferro. Um mito. Mas alguém ainda a construiu. Alguém encheu de espinhos. E o mundo acreditou. O berço de Judas. Nunca precisou ter pressa. O peso do corpo era suficiente. Esperava. Sempre vencia. Escafismo, um lago parado, leite e mel. 17 dias. Um soldado que não conseguia morrer rápido o suficiente, o esmagador de polegar, cabia no bolso. Ken poderoso o suficiente para quebrar qualquer vontade humana já existente. Lingt. 1000 cortes ao longo de 1000 anos. A última execução foi fotografada. As fotos existem. Vá ver. 8 salas, 8 mesas, 8 pares de mãos, fazendo-me o que disseram ser a coisa certa a fazer. As confissões extraídas pelo cavalete eram frequentemente falsas. As pessoas diziam qualquer coisa para parar. Os governos aceitavam mesmo assim. Falaris era real. A crueldade daquela era real. O touro de bronze encaixa perfeitamente nos dois. O último homem quebrado na roda na Alemanha morreu na frente de uma multidão que já tinha visto antes. Ninguém parou. Museus exibiam a donzela de ferro e cobravam entrada. Visitantes faziam fila. O mito gerou dinheiro por mais de um século.
O berço de Judas foi usado para extrair confissões de heresia. A maioria era falsa, ninguém questionava. O escafismo foi descrito por historiadores gregos com uma especificidade que sugere que algo real aconteceu em algum lugar. O esmagador de polegar tornou-se equipamento padrão em 6 países por 200 anos de história interrogatória. O Lynch foi fotografado em 1905 por soldados que nunca tinham visto. Eles não conseguiam desviar o olhar. Nós também não. 8 passagens pelos cantos mais sombrios do que somos, cada uma construída por alguém que acreditava estar certo. O executor do Lynch era um artesão. Treinava anos para fazer isso corretamente. Havia uma disciplina. É isso que assombra. O cavalete era operado por funcionários com salário, pessoas comuns, com família, que iam para casa depois do trabalho. A roda era montada em praças públicas dias antes da execução. A cidade sabia o que viria. Ninguém ficava em casa. A Donzela de Ferro foi exibida em feiras europeias no século XIX como entretenimento. As pessoas pagavam para ver. O berço de Judas nunca deixava marcas visíveis. Era a tortura perfeita. Sem evidências, só a confissão restava. Os barcos do escafismo foram descritos por Plutarco com precisão de engenheiro. Alguém viu isso. Alguém sobreviveu para contar. O esmagador de polegar era presenteado entre autoridades. Era sinal de status, de poder, de seriedade no trabalho. 8 instrumentos, 8 épocas, uma única constante. Humanos sempre encontram uma forma de justificar o que fazem uns aos outros. Nenhum deles achava que era o vilão. Esse é o fato mais sombrio de todos. Este foi o passageiro sombrio.